Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Oferecimento Tóquio Marine, uma seguradora completa pra você ir mais longe. Fale com o seu corretor. Juntos no melhor Mix. Bom dia. Hoje é terça-feira, 4 de junho de 2019. Agora 7 horas em ponto. E vamos aos destaques do Mix Notícias de hoje. Sisu, 59 mil vagas no segundo semestre até sexta, dia 7. Faetec tem inscrições abertas para o segundo semestre com vagas em campus. 32 novos trechos de monitoramento no Rio Paraíba do Sul. Arroba do boi gordo com ligeira queda no Rio de Janeiro, cotada a R$ 142,50 à vista. Dólar cai e fecha abaixo de R$ 3,90. E saca de açúcar 50 quilos com queda de menos 0,55%, cotada a R$ 63,51. Ibope, 73% são contra a flexibilização do porte de armas e 26% são a favor. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Aproveite e adicione o WhatsApp da Mix Campus 99797-1007. Mix Notícias. Temperatura no momento 19 graus e máxima do dia prevista para 25. Sol com muitas nuvens também durante o dia, períodos de tempo nublado e previsão de pancadas de chuva a qualquer momento. Uma passada rápida no trânsito. Ponte da Lapa, maior movimentação sentido centro. Já na Beira Valão, trânsito lento próximo ao mercado municipal. Já da Avenida do Contorno, indo pela Rocha Leão até a Ponte Saturnino Braga, com boa movimentação. E nas proximidades da escola, atenção redobrada ao motorista. Mix. Juntos no melhor mix. O Sisu vai ofertar 59.028 vagas em 76 instituições públicas de ensino em todo o país no segundo semestre deste ano. As inscrições começam hoje e podem ser feitas até sexta-feira, dia 7, na página do programa. De acordo com o Ministério da Educação, estão disponíveis 64 cursos a mais para os candidatos do estado com mais vagas é o Rio de Janeiro. A Faetec está com inscrições abertas até o dia 12 de junho do processo seletivo para os cursos de ensino técnico e de educação superior. As inscrições são feitas pela internet no site da instituição. A taxa de inscrição é de R$ 49,90 e o processo seletivo será por meio de prova objetiva, que acontece no dia 30 de junho. Em Campos, há 140 vagas para os seguintes cursos técnicos: administração, análises clínicas, eletromecânica, enfermagem, logística e secretaria escolar. Mix Notícias. Segundo o Baixo Comitê Paraíba do Sul e Itabapuana, 184 municípios utilizam a água do Paraíba, o que representa 14 milhões de pessoas em 3 estados. Para acompanhar com mais precisão os impactos ao rio, já está em operação uma sala de monitoramento que inclui 30 novos pontos que ficarão sob análise. A sala funciona no prédio P5 da UF, na sede do comitê. Os novos trechos monitorados não eram acompanhados pelo INEA ou pela ANA. E uma pesquisa do Ibope realizada em março diz que 73% dos entrevistados são contrários à flexibilização de porte para cidadãos comuns e 26% são favoráveis. O direito ao porte é a autorização para transportar a arma fora de casa. Já sobre a posse de armas, 61% são contrários. Há mais facilidade para possuir arma em casa. 37% são favoráveis e 2% não souberam ou não responderam. A partir deste mês, com a entrada em vigor das novas regras da ANS, beneficiários de planos de saúde coletivos empresariais já podem migrar para outros planos ou operadoras. Até agora, somente clientes de planos individuais ou familiares e beneficiários de planos coletivos por adesão podiam fazer a portabilidade. O governo federal lançou ontem na capital paulista a iniciativa Mercado de Capitais, com o objetivo de avaliar e propor medidas para desenvolver o mercado de capitais, de seguros e de previdência privada. O grupo de trabalho é formado pelo Ministério da Economia, Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários e pela Superintendência de Seguros Privados. Mix Notícias. A produção de petróleo e de gás do país cresceu em abril pela segunda vez consecutiva em comparação com março e com o mesmo mês de 2018. Os dados foram publicados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP,
somadas totalizaram 3,314 milhões de barris de óleo equivalente por dia. E a malha fiscal, pessoa jurídica da Secretaria da Receita Federal, acaba de identificar mais de R$1 bilhão em sonegação fiscal de empresas entre março e maio deste ano. No período, o número de autuações por irregularidades em todo o país atingiu a marca de 5.241 empresas. Todas elas estão sendo orientadas a se autorregularizarem. A expectativa de crescimento maior da economia que o mercado financeiro brasileiro vinha mantendo foi desfeita ontem. O boletim Focus do Banco Central revela mais uma queda, a 14ª consecutiva. A projeção para a expansão do Produto Interno Bruto, PIB, caiu de 1,23% para 1,13%. O STF decide na próxima quinta-feira se a União, os estados e os municípios poderão reduzir os salários de servidores públicos em caso de crise financeira. A pressão maior é de estados que têm gastos com o pessoal acima do permitido. O estado do Rio de Janeiro está fora, porque o governo já anunciou que cumpre os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mix Notícias. E vamos às cotações. A arroba do boi gordo, com ligeira queda no Rio de Janeiro, ficou cotada ontem a R$ 142 à vista. A fonte é o Canal Rural. A moeda norte-americana, também o dólar comercial, encerrou o dia em baixa de 0,95%, vendida a R$ 3,888. Também fonte Valor Econômico. Já a saca de açúcar 50 quilos registrou uma queda de menos 0,55%, cotada a R$ 63,51, a fonte CPE Exalc. 100.7 Mix. Amanhã, quarta-feira, 5 de junho, às 8 da noite, será apresentado no Teatro de Bolso Procópio Ferreira o concerto de uma camerata com nuances de teatro. O espetáculo tem entrada franca e faz parte do projeto Clássico para Todos da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, com a ONG Orquestrando a Vida. Para preenchimento de 90 vagas imediatas de 2.500 opções no cadastro reserva, o Serviço Social do Comércio está anunciando a abertura de inscrições em novo processo seletivo. Os interessados deverão se cadastrar no site do órgão. As opções são para atividades de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As remunerações variam de R$ 998 a R$ 4.950 e a jornada é de 120 horas a 220 horas mensais. Mix Notícias. O Senado aprovou ontem, por 55 votos a 12, a medida provisória que cria 2 programas de combate a fraudes na Previdência Social, de acordo com o governo. A MP tem potencial para gerar economia de cerca de 10 bilhões por ano. A medida foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro em janeiro deste ano e aprovada na semana passada pela Câmara. Se não tivesse sido aprovada pelo Senado ontem, perderia a validade. E servidores da área de segurança pública podem ser submetidos à realização de exames toxicológicos. É a proposta de emenda à PEC número 87/2019, que tramita no Senado Federal e tem como objetivo proibir o uso de substâncias tóxicas por bombeiros, policiais civis e militares para que desempenhem suas funções em plenas condições psíquicas. O presidente Jair Bolsonaro deve entregar hoje pessoalmente na Câmara dos Deputados o projeto de lei que propõe aumentar de 5 para 10 anos a validade da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. A medida também pretende passar de 20 para 40 pontos o limite para o motorista perder a carteira. O Conselho Nacional de Política Energética, formado por ministros de Estado, se reúne hoje para avaliar a possibilidade de autorizar a venda direta do etanol pelos produtores para os postos de combustíveis, entre outras medidas relacionadas ao setor. Essa autorização, que elimina os distribuidores da cadeia do etanol, faz parte de um plano do governo federal para aumentar a concorrência na área de combustíveis e, desta forma, reduzir os preços ao consumidor final. Mix Notícias. E a medida provisória que mudaria vários pontos do Código Florestal perdeu a validade. Sem votação no Senado, suas previsões perderam efeito. Apesar do presidente Bolsonaro ter dito no último final de semana que ainda esperava a sua aprovação. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já havia anunciado na semana passada que não a colocaria em pauta. E depois de ir por 2 vezes nos dias 2 e 22 de maio ao plenário da Alerj e sair de pauta, a proposta que garante mais transparência na casa voltará à discussão nesta quarta-feira, dia 5 de junho. O projeto de resolução 81/2018
de autoria de Eliomar Coelho do PSOL, prevê a divulgação no site da Alerj da lista de presença dos deputados nas sessões, além das justificativas de faltas. Mix. O Ministério da Agricultura confirmou ontem, dia 3, a suspensão temporária de certificados sanitários para a exportação de carne bovina para a China. A medida ocorre após a notificação de ocorrência de um caso de doença bovina, conhecida como mal da vaca louca, no Mato Grosso. O registro da doença foi informado na última sexta-feira, dia 31, e, de acordo com a pasta, trata-se de uma ocorrência isolada e sem risco para a população. O presidente dos Estados Unidos cumpre hoje a agenda do segundo dia de visita oficial ao Reino Unido, após alguns comentários que marcaram as primeiras horas em Londres, como as críticas ao prefeito local. Trump prepara-se para a reunião com a ex-primeira-ministra Theresa May. Na agenda estão temas como possível acordo comercial transatlântico e alterações climáticas. Mix Notícias. A medida provisória que criava um novo marco regulatório do saneamento básico perdeu validade nesta segunda-feira, dia 3, e o Senado decidiu dar urgência a um projeto que trata do mesmo tema. O projeto foi apresentado pelo senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, e com a urgência aprovada pelo plenário, pode ser votado mais rapidamente pelos parlamentares. E o uso do saldo do FGTS na amortização ou quitação de dívidas, como imposto de renda, IPTU e IPVA, está na pauta da Câmara dos Deputados. Caso seja aprovado, o titular da conta poderá sacar até 50% mediante comprovação de impossibilidade de pagamento. O projeto prevê que os valores retirados do fundo passarão diretamente para a Fazenda Pública nas esferas municipais, estaduais ou federais, dependendo de indicação do titular do débito. Mix. Juntos no melhor mix. Tite e Neymar tiveram uma longa conversa antes do treino de domingo, quando se reencontraram após o vazamento da denúncia de estupro feita por uma mulher contra o atacante. Neymar chorou bastante ao comentar o fato, disse estar cansado de confusões e negou a acusação. E, por fim, pediu para participar normalmente do treino, pois o trabalho e a presença dos companheiros lhe fariam bem. 3 semanas após o primeiro encontro, os dois clubes de maiores torcidas do país voltam a se enfrentar hoje, terça-feira, às 9h30 da noite no Maracanã. Flamengo e Corinthians fazem o jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. Vale vaga na próxima fase. O Flamengo tem vantagem. Na partida de ida, em 15 de abril, o rubro-negro venceu o Corinthians por 1-0, gol de William Arão na Arena, em Itaquera, e joga hoje por um empate. Você ouviu Mix Notícias. De volta amanhã, às 7 da manhã.